que eu orava, assim, dos 15 aos 17 eu orava muito, sabe? E eu era, tipo assim, uma oração fervorosa, sabe? Então eu Sim. buscava muita presença de Deus, cara. Muito, 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 incessantemente. Na época eu não trabalhava, comecei a trabalhar com 20 anos. E minha mãe tinha uma condição boa assim, então eu nem procurava emprego, nada. Só ficava em casa, buscando a Deus, orando, para ter intimidade, né? Que eles falam, foi batizado no Espírito Santo, já tive uma intimidade assim, né, com Deus e tal. E eu tive um negócio bastante legal, assim. Tem um negócio da hora, uma coisa legal, que assim, toda vez que eu orava e eu ia sentir a presença do Espírito Santo, eu sentia o perfume dele, o cheiro dele. Já sentiu aquele óleo de mirra da igreja? Já deve ter, você sabe o que Já, que é, né? já, na igreja que eu Então, é frequentava tinha o óleo de mirra. isso. Eu sentia, toda vez que eu sentia a presença de Deus, eu sentia aquele cheiro, sabe? Aquele cheiro suave de óleo de mirra. Só que não era igual da igreja, era uma coisa mais assim, é, mais pura, sabe? Era mais pura. Toda vez que eu ia, toda vez não, né? Algumas vezes assim específicas eu sempre sentia, cara. Era uma coisa impressionante, velho. E tinha uma época que a gente foi num acampamento dos jovens e a igreja era muito fervorosa, buscava muito a Deus, sabe? Então, eu tava passando por uma tribulação muito grande da parte espiritual, sabe? E aí teve um irmão aqui da igreja que falou: Diego, você está precisando, vem aqui que eu vou orar para você. E ele tinha muita coisa de visão, via muita coisa também, sabe? Sim. Era o Rogério também, era o Rogério, isso, que de Valparaíba. E aí ele falou: vem aqui que eu vou orar para você. Aí, beleza, isso já era noite, eu não tava aguentando mais. Eu tava numa batalha espiritual que assim, eu não conseguia confiar em Deus, que eu não conseguia confiar em ninguém, sabe? E eu não, por dentro, eu não sabia como confiar em Deus, sabe? Eu não tinha muita experiência com isso. Tô começando. E aí eu tinha uma pressão espiritual muito grande. O Void ME, Dileiro Oficial, Instagram. Qual que é o seu Instagram O mesmo, meu é um buplay. o Buplay? É. Ah, e aí, o que acontece? E aí, o cara, esse rapaz foi orar por mim, e, e, e aí veio uma presença tão grande do céu, assim, mas uma coisa tão grande, mas tão grande, cara, que tipo assim, ele tava em pé orando, né? E aí começou a dar uma. Tipo, ele não conseguia. E olha que ele já tinha uma experiência vasta, assim, sabe? E deu uma tremedeira nele assim, que ele falou, cara, não sei como que eu consegui ficar em pé, velho, porque me deu uma coisa tão impressionante e aquela opressão que eu tinha saiu tudo, sabe? E teve outra também em casa, que minha mãe, eu tava no outro, eu sempre tive muita opressão espiritual, sabe? Era complicado, velho. Nossa, era um cara, por exemplo, buscava muito a Deus, então quanto mais você busca espiritualmente a Deus, mais assim, o diabo tenta te atacar, né? De algumas Sim. maneiras. Então, eu buscava muito a Deus e tal. E aí eu tava com muita pressão espiritual horrível, velho. Isso lá em casa. E aí minha mãe fazia teologia na época, sabe? E aí eu deitei no sofá, comecei a chorar. Perdão, comecei a chorar, aquela boca, comecei a chorar, chorar, chorar. Aí minha mãe chegou de carro lá com os irmãos e tal, que ela tava lá no curso, né? Aí ela chegou e falou: O que foi, filho? O que tá acontecendo? Vamos ver. Aí ela sentou, eu sentei assim, coloquei minha cabeça no coisa dela, começou a fazer carinho e tal. E aí eu falei, ó, mãe, é o seguinte, eu tô com muita opressão espiritual e eu não tô conseguindo mais, tipo, tô pensando até em desistir da igreja, porque eu não sei mais o que fazer, né? E aí ela começou a orar, né? Ela falou, não, vem aqui, vamos fazer uma oração aqui, isso é espiritual. Aí ela começou a orar, tal, falar em línguas lá, tal. E aí eu comecei a sentir, galera, sem brincadeira, eu nunca senti uma presença de Deus tão forte na minha vida, tão forte. Meu corpo parece que entrou em êxtase, assim, eu não sentia meu corpo inteiro. Aí eu falei, cara, será que eu fiquei aleijado? E vem os pensamentos, esse cara Sim. burrão. Aí eu falei, rapaz, acho que eu fiquei aleijado. Aí pô, deficiente já era, né? Eu falei, pô, além de deficiente ter que ficar aleijado é foda, hein, bicho? Aí eu não sentia nada, e de repente meu coração, eu sentia assim, era tipo um resplendor. Era uma presença tão forte, mas tão forte, que eu não conseguia, tipo, meu coração só ficava batendo forte mesmo assim, cara. Ficava plou, 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 plou. 7. Tique do ímpio. Aí eu
eu comecei a sentir aquela presença, parecia que era uma luz irradiando, assim, forte, que foi se aproximando de mim, sabe? Foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. E aí. Ai, tô me arrepiando. Peraí, porque tinha falado uma antes. Aí eu sentia aquela coisa maravilhosa e eu não sentia mais nada do meu corpo, só sentia meu coração bater. E é uma alegria tão esplendorosa, tão resplandecedora, não tem nem palavra para tão forte, guys, que, cara, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. E, tipo assim, na época eu já usei maconha, crack, porcaria, tudo, e eu nunca tinha sentido aquilo, sabe? E é diferente de você sentir a presença de Deus e qualquer outra coisa no mundo, sabe? E aí foi uma coisa tão imensa que aí minha mãe. Aí Deus falou através da minha mãe, falou assim: ó, meu filho, é o seguinte, eu tô vendo as lutas que você tá passando, eu sei o que tá acontecendo. Fica tranquilo que eu tô com você só precisa confiar em mim. E eu vou te ensinar como que é valioso padecer pelo meu nome, como é importante sofrer pelo meu nome. Caralho. É, Tô arrepiado como é inteiro, importante. mano. Sim. Não é difícil não, Rafa Belo. Só ir pra igreja, pegar firme, que você parece todos os cultos lá, começa a procurar mais Deus que você sente. Daí Deus é para todo mundo, cara. Não é eu que sou especial, não. Deus é para todo mundo. É que eu busquei muito para poder sentir isso, entendeu? Não foi de uma hora para outra. Tem gente que assim, Deus tem um plano diferente na vida dele, vai lá e ele sente aquilo, entendeu? Isso é fácil, daí é fácil não, né? Mas dependendo, às vezes é um pouco difícil, porque a pessoa às vezes tem que tirar um pouco dela para poder receber de Deus. Tem muita gente que é egoísta, egocêntrica, sabe? E aí fica mais difícil de Deus poder, né, trabalhar na vida dele. Deus é Enfim. humildade, né, cara? Deus é humildade. Deus é A Bíblia fala humildade. assim: bem-aventurados os humildes de coração, porque dele é o reino dos céus, né? Sim. Bem-aventurados os puros de coração, que eles verão a Deus. Então, a gente tem que deixar um pouco do nosso eu, né? E até em Gálatas 2:20, se eu não me engano, Gálatas 2 alguma coisa, que ele fala assim, que eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Então, esse viver que Deus vive na gente, é ele que vive da maneira dele, não o que a gente quer, como quer que seja, entendeu? Então, isso é uma coisa que muita gente não consegue lidar, nem entender, e nem deixar o eu dele para poder, né, Deus trabalhar. Bom, então voltando lá para a história. Aí aconteceu isso, e aí eu senti aquela coisa maravilhosa, tudo, de repente eu senti aquele calor, aquela coisa absurda em mim, tipo, meio indo embora, assim, sabe? Meio se distanciando de mim. Só que tem uma diferença da presença do próprio Deus, a presença do Espírito Santo, quando ele está do seu lado, é uma coisa completamente diferente de Jesus, né? Quando está do seu lado, é uma presença completamente diferente quando você está só na presença de Deus, mas ele não está especificamente ali, porque ele é onipresente, né? É diferente, cara, porque uma coisa é quando ele toca pessoalmente, outra é quando fica assim, sabe? Ele fica só naquela presença dele, mas não tão forte igual aquela, né? Sim. Então, aí depois disso tudo, eu comecei a amadurecer espiritualmente, sabe? Eu comecei a ver a vida de uma visão diferente, sabe? E foi onde começou a mudar completamente o ritmo da minha vida, começou sair, a mudar, assim, o meu raciocínio, sabe? Cara, pra você ter ideia, eu era uma pessoa, assim, eu era brincalhona, só que ao mesmo tempo eu era chato, em casa, né? Eu era chato, eu era arrogante, ignorante, eu uma pessoa nervosa, como que chama? Eu tinha muita raiva das coisas. Cara, eu era um lixo, psicologicamente, e os meus sentimentos aflorados, assim, do ser humano, eram um lixo. É porque a Depois que vida eu te conheci a bateu demais, Cristo, né, Dileira? isso... Oi? A vida te bateu demais, né, mano? Não é culpa Ah, sua. bateu. Desde criança. Então, é Meus igual pais eu bateram falo, muito mesmo. quem apanha muito da vida, quem sofre, porque é uma coisa que tem uma cena do filme, até você tá um filme que eu gosto muito, do Fragmentado, que quando o cara olha pra menina e vê as marcas dela, ele reconhece que ela sofre. Então, só uma pessoa que sofreu na vida, que passou por coisas horríveis, que passou por coisas que crianças Sabe, não devem passar,
que adolescentes não devem passar, sabem reconhecer isso. Sabem olhar no olhar do outro isso. Entendeu? Então, é igual eu falo, você pode colocar. Tem uma frase que eu acho muito interessante, que é sobre uma vez a minha mãe, eu sempre viro e mexo, eu acabo tocando o nome da minha mãe aqui no Lobocast, mas uma vez eu tava na pracinha com a minha mãe, e a gente tava comendo sanduíche na pracinha Matriz de Campinas, daqui de Goiânia, e aí ela virou e falou assim, quero te mostrar uma coisa. Falei, o que que é? Eu tinha uns 9 anos de idade, e a gente comendo sanduíche, conversando e tudo mais. Eu vou chamar um menino aqui pra você conhecer. E ela chamou um gurizinho, cara, ele devia ter uns 10 anos, acho que 11 anos no máximo, e ele, oi, tia Augusta. E aí ela, oi. Aí falou assim, esse aqui é meu filho, o Ricardo. Aí eu, oi, tudo bem? E eu todo bobão, eu sempre fui muito bobão, cara. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito. Eu era uma criança com um coração muito bom. Meu coração foi fechando com o tempo, entendeu? Ah, E nessa época, minha mãe aí falou assim: mostra a mochila pro Ricardo ver o que que tem. E aí ele abriu a mochila. Na hora que ele abriu a mochila, ele tinha um 38 dentro da mochila. E aí minha mãe oh, virou pra mim e falou assim: tá vendo? Aí ele foi embora, saiu, tá? Minha mãe deu um dinheiro pra ele comprar um pirulito, alguma coisa assim, e foi embora. Aí ela falou assim: tá vendo aquele menino ali? Aí eu tô. E ela, você viu o olhar dele? Falei, não. Ela falou assim: o ah, olhar dele é o olhar de assassino. sim, Porque sei bem. ele já matou umas duas, três pessoas, ele deve ter matado. E ele tem 11 anos. Hum, Ela falou, ele tem 11, 12 anos de idade e ele já matou. Então o olhar dele é diferente. O Então, semblante da pessoa, você falou disso, eu lembrei. O semblante da pessoa, quando ela não conhece a Deus, depois que ela conhece, muda o muda. semblante. Muda o rosto, a fisionomia, muda, que nem eu estava te falando. Depois que eu conheci a Deus, mudou meu semblante, mudou meu jeito de agir com relação às situações, de reagir a determinadas, né, a situações terceiras, de falar, de lidar com a situação. Mudou tudo, velho, completamente. E a pessoa que vive então, pode colocar aí de um, sei lá, de um pedófilo, de um estuprador, de um assassino, de um mau caráter, de um mentiroso, é diferente, cara. E eu tenho, tipo, como eu falo pra minha mulher, desde criança eu convivi com isso, eu convivi com muita gente, cara, muita gente. Eu tinha um amigo que na época que a época eu deixei de andar com ele, que andava, inclusive hoje ele já morreu com um monte de tiro lá, sabe? Porque ele era traficante também. E, e desde criança eu comecei a fumar com ele e tal. Aliás, comecei a fumar com ele, não lembro. Que seja. Eu fumava com ele, com uns 12 anos, 11 anos, 12 anos. E aí a gente andava de skate e na época minha mãe falou, você não vai mandar mais com ele, porque isso e aquilo e tal. E aí na semana que eu parei de andar com ele matou um cara, sabe? Ele é a namorada dele. Sim. E era pra eu estar junto, tá ligado? Era pra eu estar preso. Né? Não sei nem que era pra ter sido da minha vida. E aí é, é, essas pessoas é muito diferente o semblante, cara. E eu tenho um sexto sentido, porque eu já convivi com tanta gente assim, ô Ambu, que eu tenho um discernimento muito fodido, sabe, dessa parte. Quando a pessoa é mau caráter, quando a pessoa é de boa, quando a pessoa tem alguma coisa errada com ela não precisa nem falar nada, só ela lá do meu lado ali que eu já percebo, sabe? É uma coisa meio que espiritual também. Eu sinto muito essas coisas, cara. Então, é que nem você falou, velho. A gente percebe isso, não tem como, velho. Cara, não tem como, velho. Tem as pessoas que às vezes vêm na live, que eu já percebo o tom de voz, as A coisas, eu já maldade, percebo que né? ela tá com intenção diferente, sabe, do que o normal. Sim, Então é uma coisa bizarra, cara. eu só quero aproveitar aqui para agradecer o Dé Luiz que mandou um sub. Muito obrigado pelo seu sub, irmão. Tamo junto. Os subs, os beats ajudam muito o Ambucast a continuar aqui. E você falou uma coisa, cara. E eu tô tendo que engrossar a voz agora porque resgataram para falar 1 minuto com a voz do Ambuplay. Então fudeu, eu tenho que Ah, fazer a voz durante 1 minuto. Mas uma coisa que você falou aqui, e eu acho bem interessante, cara, é o não vou. semblante, né, cara? O Essa vida das semblante pessoas é difícil. O semblante o muda. semblante muda. A gente sabe, por exemplo, quando chega no nosso chat uma pessoa que ele tá zoando, ele tá brincando e tá sendo maldoso. E a gente Sim, dá sabe pra saber. também quando a pessoa se aproxima da gente porque quer algo. Porque nós estamos na Ah, internet, boa. cara. Entendeu? Aham. Nós estamos na internet. Por exemplo, a minha maior dificuldade de ter montado esse podcast
é de aproximar das pessoas e as pessoas acharem que eu quero surfar nelas, entendeu? Porque eu sou um cara que eu já tive um destaque muito grande dentro da internet e hoje eu tô renascendo. Eu tô crescendo de novo do zero agora em janeiro. Então, assim, a gente tem muita. Igual eu falo sempre pra galera, ó, não tô querendo surfar no seu hype, eu quero conversar com você. Então, isso, a gente que trabalha com internet, a gente sabe como funciona. A gente. É igual o cheiro de mexerica. Você sente no ar o bagulho, tá ligado? Você sente aproximar no ar. E isso que você falou do semblante é verdadeiro, porque eu passei por uns problemas psicológicos no último ano. E depois que eu fiz o meu tratamento, meu semblante também mudou, cara. Isso é verdade. A igreja muda o semblante da gente. É tanto que fala, tem umas orações que falam, Deus quebra meu semblante. Tem umas orações que falam, Deus quebra meu semblante e me torne alguém melhor. Sim.